Boa noite, galera, beleza? Vou esperar a galera chegar, dá 8 horas certinho, né? Mas primeiro eu queria que quem estivesse presente desse uma feedback em relação ao som, para ver se o áudio tá bom. Então a gente vai fazendo esses pequenos ajustes enquanto as pessoas chegam, beleza? Boa noite, Silvana. Tudo bem? Silvana, você é professora? Vai ter um certo delay, então confere, confere para mim se o áudio está ok. Vou dar um ajustinho na câmera aqui. Show de bola. Vamos começar daqui a pouquinho. Me fala aí no chat se o áudio tá ok, se tá dando para escutar direitinho, beleza? Eu vou colocar só o logo aqui na, enquanto o pessoal chega. Ó, a Silvana tá dando feedback aí, que o áudio tá ok, então não vou aumentar. Beleza? Então, galera, fazendo aqueles pequenos ajustes de começo. Norita, boa noite. Ó, Norita falou que o som tá ok também. Professora de que turma, Norita? De que faixa etária que você dá aula? Tá, Deise Mara, boa noite, Deise. Firmeza? Deise é uma parceira no Mestre Digital, no curso que a gente desenvolveu aí. E agora a gente está com a página, com o canal no YouTube, com o canal no Instagram, o perfil no Instagram, enfim. Deise é uma parceira aí. Bom, galera, acho que deu 8 horas, já dá pra gente começar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer primeiro é contar a história, né? Por que que a gente chegou no curso Mestre Digital e por que que a gente está trazendo essa temática de videoaulas, certo? Meu nome é Fernando Maia, eu sou jornalista por formação, jornalista formado pela Universidade Federal do Tocantins e vim para o sul de Minas por um motivo pessoal. Acabei encontrando um emprego aqui e o emprego era no Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de Itajubá, certo? Então, assim, sempre tive, ó, sempre tive envolvido com educação, né? Porque meu pai é professor, é diretor de uma escola e acabou que depois da minha formação acadêmica vim e comecei a trabalhar no núcleo de educação à distância. E o que eu fazia no núcleo de educação à distância? Eu era analista de conteúdo, né? Uma das minhas atribuições, ou talvez a principal, era auxiliar os professores na construção das suas videoaulas, certo? Eu fiquei por 2 anos no NEAD, né, no NEAD da Unifei, e desenvolvia, fazia esse trabalho junto com uma equipe multidisciplinar, no qual a Deise, inclusive, fazia parte. E, e a gente começou, estava desenvolvendo o projeto até que, devido às políticas públicas do atual governo, o projeto não teve continuidade e a equipe foi desligada, certo? E quando começou a pandemia, o meu pai, que é diretor de faculdade, de colégio e de faculdade, entrou em contato comigo para ajudar os professores na produção das suas videoaulas, né? Na educação à distância. Então pegou todo mundo meio que de supetão, né? Pegou de surpresa. E essa readaptação, né? Da aula tradicional para a videoaula foi um processo um pouco traumático para a maioria dos professores,
porque de fato não estavam preparados para essa transição, né? Então, assim, a maioria das escolas, principalmente as particulares, começaram a se mexer, né, para poder adaptar ao novo cenário, né, até por questões mercadológicas. E as escolas públicas estão tendo um pouco mais de dificuldade na adaptação para as videoaulas, para a educação à distância, né? E o tema da live de hoje é videoaulas, né? Videoaulas, uma solução que veio para ficar. Por que a gente trouxe esse tema? Vocês veem que eu estou bem quieto, né? A gente trouxe esse tema porque agora, diante desse novo cenário, percebeu-se a importância da educação à distância, não só como um elemento de educação, né, como um recurso, um canal, mas também como uma solução que pode vir a agregar nas aulas tradicionais, né? Agora o cenário é de uma pandemia, então teve uma forçação de barra para que fosse feito. Mas a educação à distância ou as videoaulas, né, podem ser um recurso muito rico nas aulas tradicionais quando tudo voltar ao normal, né? Então é isso que a gente vai debater aqui um pouco hoje. Então deixa eu colocar aqui. Esse aqui nem precisa, mas é só para vocês verem que é possível fazer. Então a gente coloca uma tela com, com o título da aula. Vocês podem fazer esse recurso em vídeo também. Enfim, é um recurso bem bacana que vocês têm que ver que é possível para vocês começarem a fazer também. Então, o título do encontro de hoje é Videoaulas, uma solução que veio para ficar. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pequeno panorama. Pô, como que essa solução, como as videoaulas podem ser uma solução para o momento pós-pandemia? Além disso, a gente vai dar algumas dicas, falar sobre os recursos que estão sendo utilizados, enfim. Acabou que eu não terminei de contar a história, né? Quando meu pai entrou em contato para poder ajudar os professores, no lugar de beleza, estou tendo feedback aqui em relação ao up do slide, mas beleza. Quando meu pai pediu, Fernando, ajuda os professores, em vez de fazer um atendimento pessoal com cada professor, eu criei um curso e entreguei para os professores e depois a gente fazia um tete-a-tete, né, para poder tirar essas dúvidas. Então é uma grande chave para uma solução que pode vir a ser dos professores futuramente também, beleza? Então nós vamos começar falando sobre os diferentes tipos de aulas que estão sendo utilizados. Eu vou só tomar um cuidado aqui, que eu recebi um feedback de que quando eu coloco o slide, dá um pico de som. Então vou diminuir um pouco o som. Show de bola. Então o que acontece? Quais são os tipos de videoaulas que a gente tem que estão sendo trabalhadas nesse momento, né? Então vamos para esse slide. Então a gente tem trabalhado basicamente com dois tipos de videoaulas. A gente tem trabalhado com as aulas ao vivo, né, e as aulas gravadas. As aulas ao vivo, a maioria das escolas tem usado o Meet. Então foi feita uma adaptação, meio que na correria, e o próprio Meet, o próprio Google, né, que é o dono da ferramenta, abriu o Meet para todas as contas, né? Então mesmo que o professor não tenha uma escola que tenha uma conta Google, ele tem a possibilidade de dar suas aulas através do Meet, pelo menos até setembro, né? Que foi o que o Google liberou gratuito, porque o Meet é uma ferramenta paga também para empresas e tal. Tem um Hangouts, que é muito semelhante ao Meet, só que tem umas limitações, inclusive de número de pessoas que participam. O pessoal usou muito o Zoom, né? Tô tendo um feedback aqui de que o áudio está um pouquinho alto. Vou diminuir mais um pouquinho. Beleza. Beleza. Pronto.
Então, o pessoal usou muito o Zoom, aí deu aquela notícia de que o Zoom não era seguro, aí o pessoal reduziu um pouco do Zoom, do uso do Zoom com medo e tal, e acabou que o Zoom fez adaptações, fez atualizações e tal, então hoje o Zoom voltou a ser um aplicativo bem utilizado, beleza? E tem gente que está dando aula no Instagram. É muito utilizado por professores de educação, personal trainers, né? Estão fazendo treinos através do Instagram. E as aulas ao vivo têm sido utilizadas dentro de uma lógica de manutenção do horário da aula normal, né? Então, as escolas, por exemplo, as aulas começavam às 7h30 e iam até meio-dia e 30, por exemplo. Então, os professores estão obedecendo ao horário da aula. E é por isso que as aulas ao vivo têm sido uma ferramenta mais utilizada. Embora eu sou um pouco contrário a isso, e eu vou falar com vocês depois por que isso deve ser repensado, certo? E as aulas gravadas são as aulas tradicionais, né? As videoaulas, a gente tem um recurso do slide narrado, que muita gente não conhece. Então você produz o slide de uma aula normal, só que em vez de você passar na aula, né, na aula tradicional, você faz a gravação do áudio explicando aquele slide. É um recurso bem bacana para quem está acostumado aos slides e tal. E tem a gravação de tela, né? Que é uma gravação, o professor monta o slide ou apresenta um vídeo e tal, e faz a gravação da tela em si. E tem um misto disso tudo, né? Que o professor grava ele mesmo, usa um slide narrado, usa a tela, e é um processo um pouco mais complexo e exige edição e tal, certo? Então, assim, a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouco sobre os tipos, né? Vamos lá, voltar para a minha cara para a gente poder conversar sobre isso. Então, assim, qual que é o problema da manutenção do horário da aula certinho, né? O problema você cansa, né? A gente tem que aproveitar o maior recurso, que é o recurso das videoaulas, que é as maiores vantagens das videoaulas, e a trazer isso para a realidade do aluno, né? Então, se eu tenho uma aula de 45 minutos, 50 minutos, e a minha videoaula pode ser feita em 15 minutos, 20 minutos, por que não utilizar esse recurso, né? Então, a minha sugestão é que o professor possa elaborar a aula expositiva, de maneira gravada, né? E, após a exposição do conteúdo, entra com o aluno ao vivo para poder fazer resolução de exercícios, debates, tirar dúvidas e tal. Então, a videoaula pode ser muito mais enriquecida dessa maneira, né? Porque hoje a maior dificuldade o professor entra, começa a dar a sua aula no Meet, o professor fica falando para um monte de bolinhas com o rosto dos alunos, porque ninguém liga a câmera, ninguém dá um feedback. Então, assim, a interatividade, que seria um recurso seria uma vantagem do Hangout ou do Meet, ela está sendo pouco explorada, né? Porque o aluno não tem interesse. Então, é, é preciso fazer um equilíbrio entre um conteúdo expositivo, no qual não é necessária a interação, com um conteúdo que é necessário de interação, né? Esse encontro, por exemplo, é uma live, né? É uma live, seria então uma aula ao vivo, e eu estou fazendo uma exposição, certo? Só que aqui o nível de interatividade é menor do que o Zoom ou o Hangout ou o Meet. Por quê? A interação de vocês comigo é através dos comentários. Então, uma interação menos invasiva para vocês e mais discreta para mim, né? Então, quando eu estou numa sala de aula virtual, com um Hangout ou Meet, e, e eu faço uma pergunta e ninguém responde, dá uma quebrada no professor, né? Vocês devem estar passando isso na pele, sentindo isso na pele. Putz, eu estou falando, não estou falando para ninguém. O aluno demora muito para responder,
ou não tem, parece que não tem interesse, parece que o povo está mais calado do que na sala, não tem aquela conversa para você chamar atenção. Enfim, você não sabe nem se o aluno está ali, né? Então, a minha sugestão nesse tipo de caso é você planejar uma aula, planejar uma aula na qual você tenha o seu momento de exposição e depois faça a interação, até mesmo para que não tenha essa quebra como é que se diz? Motivação mesmo do professor em dar a sua aula, né? Então, por exemplo, agora eu falei bastante, e agora eu vou dar uma lida nos comentários. Então é uma forma de eu equilibrar tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu não sei se vocês estão gostando, eu não sei se eu estou tendo feedback aqui da minha parceira, se o áudio está ok e tal, mas eu não estou tendo essa interação com vocês. Então agora que eu vou sentir como é que tá a turma, como é que tá o feedback da turma, entendeu? Então nesse modelo do YouTube, eu tenho um momento de exposição, tenho um momento de leitura e interatividade um pouco menor do que eu teria no Hangouts, no Zoom e no Meet, beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários para ver a galera. Beleza, as interações aqui estão no modo moderado, então eu não preciso dessas interações para poder continuar o meu conteúdo, né? O pessoal está dando boa noite e tal. Eu vou fazer uma pergunta só para saber, vocês estão entendendo bem? O áudio está ok? Só para vocês terem ideia de como que é essa interação, que ela é uma interação um pouco menos necessária para explicação da aula, beleza? Eu vou esperar um pouquinho porque dá um pequeno delay. E vou voltar para uma imagem aqui que fala sobre os ao vivo. Então, assim, as aulas ao vivo. Vamos falar sobre as aulas ao vivo, né? A primeira coisa é o seguinte: as aulas ao vivo, muitas escolas estão seguindo esse formato de manter o horário da aula, até mesmo por questões de defensoria pública, Ministério Público e tal, porque querem que a escola entregue para os alunos aquele tempo de aula que foi contratado, né? Mesmo num período de pandemia, esses órgãos estão buscando o direito do consumidor, tem defensorias públicas que estão pedindo corte de metade da mensalidade, enfim. Tem toda uma questão legal por trás dessas aulas ao vivo. Então, às vezes, você vai falar com o seu diretor, coordenador e tal, falar que, pô, não está funcionando, tem uma frustração porque eu estou tentando dar minha aula e não há nenhum tipo de interação, mas tem essa questão legal, né? Então, às vezes como eu posso ser criativo na hora de atrair o meu aluno para essa aula, na hora de eu interagir com o meu aluno durante essa aula, né? E aí vem uma sugestão. Você pode criar o seu conteúdo, criar o seu vídeo, né? Vamos lá, quantas aulas, vamos dizer que você é um professor de matemática, uma professora de matemática. Quantas aulas de Bhaskara você já deu, né? Quantas explicações você já deu, né? Imagina isso dentro de uma videoaula. Eu já expliquei Bhaskara durante 10 anos para, sei lá, 20 turmas, então, né, só faz esse cálculo. Então, quando você traz isso para uma videoaula, você faz uma videoaula bem feita, uma videoaula bem gravada, você precisa daquela explicação apenas uma vez, né? Então você pode gravar uma videoaula sobre Bhaskara e ir otimizando ela ao longo do tempo até você chegar na sua videoaula ideal sobre Bhaskara, né? Então chegamos a esse conteúdo. Na hora que eu entrego isso para o meu aluno, através do YouTube, através do WhatsApp, através das diversas ferramentas, ele tem esse conteúdo à disposição dele para sempre, né? Dependendo de onde estiver hospedado. Então, vamos dizer que o aluno tem aquele conteúdo pela primeira vez. Então, eu entrego aquela videoaula para ele, através das ferramentas ou através dos ambientes virtuais de aprendizado, e ele tem aquilo disponível.
E eu uso a minha videoaula ao vivo, dentro daquele período que a escola deseja, ou a escola, a faculdade, qualquer instituição, é, tenham disponíveis para aquela aula, para aquela turma em si. Eu uso aquela aula, aquele momento para fazer exercício, para poder tirar dúvida, e aí eu aumento um pouco mais a interatividade e perco um pouco dessa interação, dessa frustração com os alunos, né? Então a videoaula, que é um problema, a explicação do conteúdo, que é um problema, pode ser um recurso a mais. E trazendo isso para fora da realidade da educação à distância, eu posso ter essa videoaula e entregar para os meus alunos antes da aula presencial, por exemplo. Então, o aluno tem um conteúdo, o aluno que está interessado tem um conteúdo disponível para ele ver, rever, revisar, se preparar para o Enem, entendeu? Então, as videoaulas são uma ferramenta de apoio, não só na educação à distância, como também na educação presencial, né? O aluno tem à disposição dele, o aluno interessado, ou o aluno que faltou uma aula por estar doente, por exemplo, ele terá à disposição dele aquele recurso através de um repositório, né? Através de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, as aulas ao vivo, dentro do contexto da pandemia, você pode usar justamente para resolver exercícios, para poder interagir com os alunos, fazer debates, enfim. Então, a minha sugestão para esse momento produzam conteúdo de vocês, entreguem para os alunos de forma antecipada, para que vocês façam a discussão disso depois, né? Ah, professor, mas eu não vou fazer isso fora do momento da aula. Não, beleza. Então a gente começa a aula com o vídeo, né? Com a videoaula sobre Bhaskara. E qual que é a vantagem? A vantagem você pode conduzir, enxugar o conteúdo de maneira mais assertiva dentro do menor espaço de tempo, né? Numa aula de 50 minutos, com certeza, aquele aluno que está desligando o microfone e o vídeo, ele tem diversas opções de distração que ele não teria dentro de uma sala de aula. O celular tocando, o WhatsApp, a televisão, Netflix, enfim. Embora muitos tenham essas distrações também dentro da sala de aula, fora do contexto da sala de aula é muito maior, né? Então, se a gente conseguir condensar o nosso conteúdo no menor espaço de tempo, isso pode ser minimizado nas aulas online. Mas como é que eu faço isso? Bom, o YouTube tem essa opção, né? Eu estou aqui falando para vocês, mas eu posso a qualquer momento adicionar um vídeo, e eu vou até fazer isso daqui a pouco para vocês terem noção. E o Meet também você pode compartilhar a tela, o Zoom você pode compartilhar a tela, então você coloca o vídeo, dá play no vídeo, entendeu? Então você tem essa vantagem, esse recurso para poder otimizar a sua explicação, né? E você não precisa, mas dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho você gravar uma aula do que você fazer a aula ao vivo, né? Por quê? Porque você tem que preparar melhor a sua aula. Você tem que gravar, você tem que fazer uma luz bacana, então exige um pouco mais. Mas a partir do momento que você fez, está feito, né? Você não vai precisar refazer. Então, se você tem duas turmas que precisam aprender Bhaskara, uma aula basta para as duas. E aí eu concentro a aula ao vivo para poder fazer essas interações com os alunos, entendeu? Então, eu sou muito favorável das aulas gravadas. Eu sou muito entusiasta das aulas gravadas justamente por causa disso. Dá um trabalho grande, mas é um trabalho ou, na otimização, 2, 3 no máximo. E eu consigo condensar o meu conteúdo no menor espaço de tempo, e assim eu perco o meu aluno com menor frequência, né? Numa aula de 50 minutos, a chance de eu perder esse meu aluno várias vezes é muito grande. Agora, se eu consigo condensar a minha explicação num vídeo de 5 minutos, eu vou ter aqueles 5 minutos de atenção para mim, para a aula, né?
E isso é melhor para o meu aluno e também para o andamento da aula. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um conteúdo grande. Condense em vídeos pequenos, né? Ah, mas a aula é ao vivo. Você pode fazer essas intervenções dentro do menor espaço de tempo, né? Só para vocês terem noção de como pode ser feito isso, nós estamos aqui numa aula ao vivo, né? E eu vou fazer uma interrupção para colocar um vídeo que é a vinheta. Vou colocar a vinheta para vocês verem como é que ela pode ser inserida dentro de um contexto da aula. Então, assim, mesmo vocês sabendo que ia entrar um vídeo e que o vídeo era uma vinheta que não tem nenhum conteúdo, eu tenho certeza que vocês pararam para ver essa vinheta, né? Ela tem um tom um pouco maior, ela tem uma música um pouco mais atrativa e é um vídeo curto, né? Então, durante esse pequeno espaço de tempo, eu tive uma atenção maior do que estou tendo agora, né? Então é isso, é um recurso que vocês podem utilizar para poder ter a atenção do aluno dentro daquele contexto de uma aula longa, que é uma aula maçante, né? E assim, eu estou falando isso dentro do contexto da pandemia, né? Que as aulas estão tendo que ser durante os 50 minutos, obedecendo o horário das aulas, enfim. Mas você pode levar isso para um contexto fora da pandemia, né? Então, se você quer fazer um seu curso online, a minha dica é sempre essa. Condense o seu conteúdo, tem um conteúdo muito grande, por exemplo, leis de Newton, né? Eu já dei exemplo disso no curso. Eu tenho as 3 leis de Newton ali e tal. Se eu for colocar tudo isso numa videoaula, eu vou ter uma videoaula longa. Agora, se eu conseguir separar esse conteúdo, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, em 3 aulas, eu já consigo dar um tempo de respiro para o meu aluno. Entendeu? Então, meu aluno assiste a primeira lei de Newton, respira, olha o WhatsApp, dá uma atualizada no Instagram, enfim, volta, segunda lei de Newton. Então é muita, eu não vou falar prepotência, mas é muita falta de um pouco de bom senso na hora da gente, enquanto professor, tentar fazer o aluno, prender esse aluno numa tela durante mais de 50 minutos. Isso eu estou falando de uma aula. Se ele tiver 5 aulas naquele mesmo período, que é mais ou menos as aulas de uma educação tradicional, educação básica, eu vou matar meu aluno sentado numa cadeira durante 50 minutos, né? Nas faculdades, tem professor que dá aula de 2 horas, né? Então, assim, usem o recurso, usem as vantagens da educação à distância, das videoaulas, para poder favorecer a sua educação, né? A sua aula à distância. Então, assim, reduzo o meu conteúdo, projeto as minhas aulas de maneiras mais assertivas, gravo as minhas videoaulas para então entregar esse conteúdo para o meu aluno, né? Então a minha principal dica é essa: tentem condensar o conteúdo de vocês dentro de um espaço de tempo menor, de maneira mais assertiva, e lembrando que, gravando uma vez aquele conteúdo, eu tenho aquele conteúdo disponível, não só para a explicação daquele conteúdo, mas também para revisão, né, para plantões de dúvidas. Então, um aluno que faltou, né, para reposição de aula. Então, o aluno não entendeu muito bem o conceito de Bhaskara, ele pode revisitar aquela aula se eu tiver disponível, entendeu? Então usem os recursos das videoaulas pensando não só na exposição do conteúdo, mas em todas essas vantagens que são disponíveis, beleza? Eu vou dar um tempinho para perguntas enquanto eu preparo o próximo trecho, que fala um pouco das aulas gravadas, e vou dando algumas dicas de gravações, beleza? Então vou dar um tempinho para pergunta.
Caiu meu. Minha professora de jornalismo, de telejornalismo, falava que jornal ao vivo é a casa do capeta. Porque cai os trem, cai o link, ainda bem que a internet ainda não caiu. Então, geralmente é quando dá ruim. Tá? Então vou deixar esse tempo para pergunta, enquanto eu vou preparar ou falar sobre as aulas gravadas. E aquilo, né? É, a questão da interação. Se vocês não perguntarem, vai me quebrar, né? E isso geralmente acontece com uma força muito maior dentro do contexto das aulas ao vivo, na qual eu tenho a carinha anônima dos meus alunos, né? A Raquel fez uma pergunta aqui de como utilizar a videoaula com os alunos pequenos. Primeiro, Raquel, criatividade, né? Você tem que ter uma aula um pouco mais lúdica. E nesse sentido, a gente tem, por exemplo, meu filho, tem um filho pequeno e a professora, durante a semana passada, pintou a cara, se caracterizou como festa junina. Então, rolou um pouco mais de interatividade com o aluno em termos de criatividade, né? Tem os recursos gratuitos e pagos que você pode fazer vídeos de animação, por exemplo. Tem um recurso também que você pode utilizar que é a gamificação, né? A, a Daisy mostrou no nosso canal, tem um vídeo, se não me engano, que deve estar lá, que mostra um jogo da memória, por exemplo. Então você cria através de ferramentas como o H5P um jogo da memória que você pode usar, por exemplo, numa aula de inglês ou numa aula de biologia que fala sobre reinos e tal. Você pode usar o jogo da memória, então você pode já usar imagens para se completarem. Então, assim, usar o lúdico, criatividade, gamificação. São três ferramentas que eu acho que são interessantes para vocês. Além das animações, né? Você pode fazer uma animação, um vídeo de animação, e tem recursos gratuitos como isso. Por exemplo, o Animaker, o Vai Onde, esqueci o nome agora, mas assim, dá uma pesquisada em animações. Você faz animação online mesmo e pode ser um recurso também utilizado para isso, né? Fazer brincadeiras, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer nesse sentido, certo? A dúvida da Raquel é a mesma da Norita, né? E a Deise estava falando aí, H5P. O H5P é um recurso gratuito, só que você vai precisar do Moodle ou de um site, né? Para poder criar esse conteúdo. Tipo assim, para deixar disponível esse conteúdo. Ou um blog, né? Você tem um WordPress que você pode deixar isso disponível e tal. Mas é muito rico. E fácil de fazer. Então você consegue, por exemplo, colocar um morango e colocar uma imagem de um morango e colocar a palavra morango e fazer o jogo da memória nesse sentido. Você pode fazer antes e depois. É muito legal. A Márcia tá batendo aí na tecla do lúdico e da criatividade. E eu acho que talvez eu tenha parado de falar. Tá. Então é lúdico, né? Criar o lúdico, ser criativo, gamificar. Gamificar vem de game, jogos, né? Então você cria um caça-palavras, você cria um jogo da memória, você cria ligações e através de recursos online, né? Então tá dentro da lógica daquele aluno que nasceu no contexto digital, diferente da gente que teve que se adaptar ao longo dos anos em relação a isso. Agora o meu filho de 5 anos pega o celular, passa para o lado, ele consegue acessar coisas que às vezes eu falei, mas como é que você conseguiu chegar nisso? Né? Então para eles é muito comum isso. Né? E outra, uma coisa que pode ser feita também, Raquel, é usar vídeos de YouTube. Né? A gente tem muitos vídeos educativos, tem um repertório muito grande. Usar filmes, depende da sua faixa etária, né? Então, é um recurso que pode ser utilizado nesse sentido. Só que, nesse caso, cabe mais dentro de um contexto das aulas gravadas. Né? Nas aulas ao vivo é um pouco mais difícil de integrar isso.
Então é um recurso que vocês podem utilizar mais nas aulas gravadas, mas também pode ser feito nas aulas ao vivo. Uma outra coisa que pode ser feita também é música, a Silvana está falando. Então, assim, tem muitos recursos que você pode utilizar. Eu estava com alguma coisa na cabeça, agora esqueci, que eu fui ler o comentário. Jogos, vídeos. Tá, se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas em relação a. Uma coisa que é fundamental: colocar o pai e a mãe, o responsável, na parada, né? Então, aí você tem que ter uma parceria dos pais e dos responsáveis para poder criar conteúdos, jogos ou atividades que possam ser feitas em casa, com a família, né? Nesse contexto de pandemia. Então, é fundamental trazer os pais para dentro do jogo, né? Não só acompanhar durante a aula, mas fazer atividades fora daquele contexto, né? Ó, a Márcia está falando aqui que usa muito vídeo do YouTube para introdução do assunto. Beleza. E é isso. Que nem eu falei lá um pouco antes, você pode começar o conteúdo, começar a sua aula ao vivo com isso, trazer um vídeo, trazer alguma coisa antes e depois começar a aula de fato, né? E outra coisa também, tem muito conteúdo disponível, por exemplo, dá para você tem muito conteúdo na Netflix, séries antigas, por exemplo, Vikings, que mostra as invasões, sabe? Então, trazer um pouco desse conteúdo que é mais atrativo para o aluno para dentro da sala de aula, dentro da sala de aula virtual e também presencial, né? Então, usar esses recursos para isso, beleza? Agora nós vamos falar um pouco das aulas gravadas, tá? Acaba que a gente já está introduzindo aqui, mas eu vou falar um pouco das aulas gravadas. Só para relembrar, deixa eu relembrar aqui. Eu vou falar para vocês o seguinte. Como aulas gravadas, a gente tem videoaulas, slide narrado, gravação de tela e a mistura disso tudo, né? Que pode ser um vídeo de animação, pode ser uma série de coisas nesse sentido. Beleza? Então vamos lá. Videoaulas. Então as videoaulas, que nem a gente está falando, as videoaulas podem ser aulas, gravações de aulas, né? E a grande dificuldade que muitos professores tiveram, pelo menos nesse boom da... Quer saber a nota da... Os alunos que tiveram, os professores que tiveram esse, putz, cair de paraquedas dentro de uma videoaula. Como é que eu faço? Existem diversas formas de gravar uma videoaula, né? Eu estou apresentando para vocês aqui uma solução. Uma aula usando a webcam com o meu computador, eu estou fazendo ao vivo, mas eu poderia estar simplesmente gravando essa aula, né? Eu posso gravar num aplicativo do meu computador, eu posso gravar utilizando o próprio Zoom. Eu finjo que estou dando uma aula ao vivo, mas na verdade eu estou gravando aquela reunião para poder colocar depois como uma videoaula, né? E eu uso o meu celular, né? No celular, você precisa ter espaço, né? É uma coisa que é fundamental, mas planejar a sua aula, né? Assim como vou parar de falar, né? Assim como você precisa planejar a sua aula presencial, a sua aula, a sua videoaula precisa ser planejada tanto quanto, ou até mesmo mais do que a sua aula presencial. Por quê? Porque quanto mais tempo você se dispõe a preparar a sua videoaula, menos tempo você vai vai precisar para gravar e menos tempo você vai precisar para editar, caso isso seja necessário, né? Então, falei que ia falar né, mas daqui a pouco tem um contador de né. Então, assim, eu vou gravar a minha videoaula, então eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do meu celular. É o celular que eu tenho como recurso, então vou usar o meu celular como recurso, né? Então, o que eu posso fazer para otimizar? Eu, por exemplo, estou usando um fone de ouvido para melhorar a qualidade do meu áudio. Eu tenho até o microfone aqui e tal, mas não seria tão prático como fone de ouvido. É um problema? Não. O que importa é o conteúdo que eu estou falando, né? Então eu posso usar o meu celular, simplesmente meu celular,
com o fone de ouvido para poder fazer a gravação dessa aula. Ah, professor, mas aí eu erro muito. Se você tiver mais preparado possível, você pode minimizar esses erros, né? Por isso que é importante, é fundamental que você prepare o máximo possível antes de começar a gravar. Então, assim, o professor está acostumado, tem 20 anos de sala de aula, ele não quer chegar lá, ele acha que é simples chegar lá e gravar, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a câmera intimida, porque se você errar, se você começar a errar demais, a aula vai ficar longa e chata. Então, dentro de um contexto de sala de aula, eu tenho um olho a olho com o aluno. Eu posso fazer uma brincadeira para puxar a turma de volta. Na videoaula, eu posso fazer brincadeira também, mas assim, quanto mais enxuta for, quanto menor for o tempo da minha aula, melhor. Então, tento otimizar o tempo através da preparação da aula, né? E você pode fazer roteiros, você pode fazer tópicos. Então, você pode utilizar recursos para que você possa fazer essa videoaula. A minha sugestão, se você não for fazer um processo de edição, é que você prepare vídeos curtos, né, com tópicos mais enxutos. Então, eu vou falar de Bhaskara. Eu gravo um vídeo falando o que é Bhaskara, o conceito. Depois eu faço um outro vídeo apresentando a fórmula. Eu faço um outro vídeo apresentando uma resolução de exercício, uma aplicação da fórmula. Então eu tenho 3 vídeos divididos em partes. Se eu for fazer tudo isso de uma vez, eu corro o risco de errar, de não ser objetivo, de não conseguir ou esquecer, quem sabe até, passar alguma coisa nesse vídeo, entendeu? Então se eu gravar em partes, depois eu junto essas partes ou eu publico essas partes separadas, entendeu? Então é uma sugestão e você pode fazer esse tipo de situação. A Daisy está dando uma sugestão aqui de ensaiar antes, né? É um recurso também. Então, a sua primeira videoaula, você vai falar que é uma bosta, né? Você vai falar, nossa, ficou ruim. Aí você vai, grava de novo. Aí vai falar, ruim, grava de novo. E a tendência é que a gente faça essa autocrítica bem excessiva no começo. E é normal. E à medida com que você for gravando as suas aulas, você vai pegando um pouco mais de intimidade, você vai vendo o que funciona, o que não funciona. Eu, por exemplo, eu tenho uma tendência a falar muito né, beleza. Então eu vou vendo, putz, eu vou ficar me policiando em relação a isso e vou ir reduzindo. Mas eu não preciso necessariamente gravar tudo de novo, porque eu falei um né. Eu vou me policiando e vou otimizando ao longo das aulas. Se for necessário, eu volto lá atrás, quando precisar daquela aula de novo, e faço a regravação dessa aula. A Meire está dando uma sugestão do Bingu gravar no teleprompter. Tem gente que tem mais facilidade com teleprompter. Teleprompter, para quem não conhece, você está falando e vai aparecendo o texto na tela e você pode fazer a leitura daquele texto de forma bem natural e fica um pouco fica mais fácil de se lembrar, né? Como eu tenho a consciência de que a maioria aqui já é professor de sala de aula, já tem um pouco mais de vivência, eu acho que talvez não precise tanto disso, né, um teleprompter, mas é bom separar tópicos e tal. Agora, tudo isso é questão de teste, né? O que funciona para mim é funcionar melhor, deu um tapa no microfone. Às vezes funciona para mim melhor gravar sem script. Às vezes funciona para mim melhor gravar em partes. Às vezes funciona para mim só a palavra-chave. Então, é isso que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a minha videoaula. Então, o que funciona melhor para mim e o que eu consigo produzir melhor. Então, a grande sacada da gravação das videoaulas é teste, né? A Deise está falando de um assunto aqui, da gravação de tela, que eu vou falar depois. Ó, é bem legal que vocês estão trocando a experiência de vocês, né? A Valéria, por exemplo, está falando do mesmo aplicativo que a Meire e a Norita utilizam, né? Então, é isso. É interessante que vocês pesquisem, que vocês sempre otimizem isso para vocês, né? Mas o que mais interessante é que vocês testem,
certo? Se você tiver um pouco mais de experiência ou um pouco mais de facilidade, a edição das videoaulas é uma ferramenta show de bola, porque você pode, por exemplo, começar com o que a gente chama no jornalismo de cabeça. Sou eu, professor, falando para a câmera. Então eu introduzo o meu assunto, eu introduzo o conteúdo da aula e depois eu corto para o vídeo ou para o slide ou para alguma coisa nesse sentido que complemente a minha explicação e eu entro no conteúdo de fato. Né? Então eu faço a gravação dessa cabeça, que sou eu aparecendo, depois eu faço a gravação do slide narrado ou a gravação de tela, por exemplo, e faço a junção deles, certo? A Márcia está perguntando aqui como utilizar o teleprompter. Geralmente você faz assim, Márcia, você produz o texto que você vai falar na sua aula, né? Então eu vou falar de história Revolução Francesa. Então eu vou lá e falo, Revolução Francesa, foi um movimento, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e boto tudo isso dentro de um texto, certo? E coloco isso num aplicativo, ou coloco isso num Word, aqui, por exemplo, eu estou usando a webcam. Eu coloco isso num texto aqui embaixo, eu dou umas coladas aqui embaixo, enfim. O teleprompter em si, ele funciona assim. É um espelho que espelha o texto que está ao contrário para mim e a câmera fica aqui atrás, certo? Só que nos aplicativos hoje em dia, tem aplicativo que vai passando o texto enquanto você está falando e a câmera está aqui, então fica um pouco meio fora. Ou um iPad, alguma coisa nesse sentido, também com espelho. Então tem vários tipos de teleprompter. Mas a lógica dele é que você coloca um texto exatamente o que você vai falar. E você vai lendo o texto. É muito utilizado no jornal, por exemplo. O William Bonner e a Renata, na hora que eles estão falando, tem um texto escrito. Né? É claro que eles fazem a leitura desse texto, eles usam uma linguagem na qual eles já estão adaptados, então eles não vão fazer a primeira leitura da vida deles ali. Mas é isso, você lê aquilo que você vai falar. Né? E você pode fazer isso na gravação de tela. Por exemplo, eu coloco um slide, que é um assunto que eu vou falar na sequência. Slide narrado. Eu produzo o slide 1 com a foto do Brasil. Eu produzo o slide 2 com a foto do Minas Gerais, né? Por exemplo. E eu vou falar sobre a história do Brasil e depois da história de Minas Gerais. Eu coloco a imagem, coloco palavras-chave, mas tem um texto para ler, entendeu? Então eu vou falando em cima daquela imagem. Então não aparece eu lendo, mas aparece a imagem do Brasil e depois a imagem de Minas Gerais. E eu vou criando conteúdo de maneira mais objetiva. Né? A vantagem do texto é que você não entra em delongas, você vai objetivo. No texto você consegue fazer a revisão antes para falar, nossa, esse aqui eu posso cortar, esse aqui eu posso falar de outra maneira, enfim. A vantagem do texto é essa, beleza? Boa noite, Juliane. A Jussara está usando o OBS. O OBS é o recurso que eu estou usando aqui agora. Eu tô com a tela aqui, tem até umas imagens preparadas, mas eu tô basicamente na tela comigo, né? Para gravar a tela do computador, tem a Power Hack, é a dica da Gisele. Então, ó, de gravação de tela. De gravação de tela, o slide narrado é uma solução para que você faça no slide a gravação no próprio slide. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que fica pesado e tal, e o PowerPoint, para mim, não é muito fácil de ser utilizado. Então, eu uso um aplicativo de gravação de tela, que é o ScreenFlick. Né? Mas a gente fala sobre Active Presenter, a gente tem um PowerShot também, tem o que a Gisele falou, que a Power Hack. Então, assim, tem muitos recursos que estão disponíveis aí na internet, muitos gratuitos, alguns pagos. O meu, por exemplo, é pago, mas ele me faz uma entrega muito grande para mim, então eu fiz a opção de comprar o aplicativo. Então, assim, tem vários aplicativos, você tem que ver o que roda melhor no seu computador, você tem que ver o que melhor você se adapta melhor. Tem gente que está fazendo a gravação de tela com Hangout ou com o Zoom. Então a gambiarra que o professor faz, porque o Zoom tem a opção de você gravar a tela, né? Então você coloca lá para gravar a tela, faz o negócio, depois desliga e você tem a sua
a gravação de tela feita, entendeu? Então, assim, o importante não é você conhecer um aplicativo específico. O importante é você saber o que pode ser feito, né? Então, por exemplo, eu tenho o slide narrado e eu tenho a gravação de tela, pô, eu posso colocar o slide narrado na tela inteira e fazer uma apresentação e gravar a tela. Para mim funciona melhor assim. Então eu faço testes, testo e vejo o que é melhor, que funciona melhor para mim e aquilo que é mais viável dentro dos recursos que eu tenho disponíveis, né? Por exemplo, o computador, a internet, qual que funciona melhor, enfim, todos esses recursos trago para a minha realidade e faço testes, beleza? A Márcia está agradecendo a Norita, né, que falou o nome do aplicativo. Boa noite, Cláudia. Enfim, então assim, nós falamos da gravação das videoaulas, né? Falamos dos slides narrados, falando sobre a gravação de tela. Todos esses são recursos. E eu acrescento aqui, já que foi perguntado mais cedo, animações que você pode fazer através de soluções online, né? Eu vou só confirmar o nome, que era Go Animate e agora virou Vai Onde. Eu vou falar portuguesado, mas depois a gente coloca isso dentro de um documento. Falar nisso, quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar o resumo disso para vocês no e-mail. Então é importante que vocês cadastrem o e-mail de vocês para que vocês recebam um resumo da aula com esses aplicativos que estão sendo falados e tal. Ó, a Cláudia, por exemplo, está falando que o Windows 10 tem um recurso de gravação de tela. O celular também, o iPhone, por exemplo, tem recurso de gravação de tela. E é uma coisa que muita gente utiliza para poder fazer as suas videoaulas, beleza? Agora, eu vou falar sobre... Deixa eu beber um pouquinho de água. Agora eu vou falar um pouco sobre dicas para gravação, né? Eu vou assumir que todos têm celular e que nem todos tenham recursos como uma câmera, por exemplo, para gravar, beleza? A Alessandra Renó está perguntando se é fácil você gravar um vídeo e aparecer mensagens ao lado. Alessandra, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas, por exemplo, se eu estivesse gravando a tela nesse exato momento, eu poderia ter o meu vídeo aparecendo e as mensagens ao lado aparecendo no vídeo, porque eu estaria gravando a tela no inteiro, como um todo, certo? Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Agora, se você quer, por exemplo, fazer uma apresentação de slide e ter sua cara no canto, por exemplo, você pode fazer o Active Presenter, é certeza que faz isso, que é um aplicativo, né? E o ScreenFlick faz isso também. Então você faz a gravação e tem a sua carinha no cantinho aqui, beleza? Então eu vou falar sobre gravações de videoaulas utilizando apenas o celular, certo? Então a primeira dica é liberem espaço no celular, porque você vai precisar de espaço para poder gravar seus vídeos, né? Então quanto mais preparado, um vídeo explicativo, aparecer alguma informação. Ah, Alessandra, entendi. Então o que a Alessandra está perguntando é o seguinte: eu tenho a gravação aqui e quero colocar alguma informação do meu lado, por exemplo. É relativamente fácil. Só que você vai precisar ter um recurso, um programa de edição de vídeo, né? Inclusive é uma coisa que eu vou falar num outro momento, em uma outra live, sobre os aplicativos da Adobe, por exemplo. Você pode... todo professor tem um desconto. Então você paga, se não me engano, R$ 70 por mês para ter acesso a todos os aplicativos da Adobe, entendeu? Então é um recurso muito, muito rico, são recursos muito ricos que tem uma série de coisas. Por exemplo, o programa de edição o Adobe Premiere é um programa muito fácil de você fazer isso. Então você pode colocar, o professor está aqui, e você pode colocar uma imagem ou até mesmo um vídeo do lado. Então você vai precisar de um programa de edição para poder fazer isso. Não aí eu estou citando o Adobe porque é um recurso gratuito. Então, assim, a gente tem um curso, a gente não está com ele aberto agora, mas ele ensina a fazer tudo isso, tá? Ele ensina você a fazer sua videoaula, acrescentar
a informação do lado, enfim. Ensina uma edição básica, tudo isso a gente ensina no curso. Ele não está disponível agora, mas a gente deve liberar em breve, beleza? É, uma coisa que você pode fazer, Alessandra, é, por exemplo, criar uma imagem, a forma mais fácil de se fazer isso. Você grava o seu vídeo, aí bota ele na timeline, né, que é um programa de edição, todo programa de edição vai ter uma timeline básica, e você salva imagens em PNG. Imagens PNG são imagens sem fundo, né? Então você quer colocar um- uma palavra, alguma coisa, não, palavra não, né? Imagem mapa do Brasil. Aí você coloca a imagem do mapa do Brasil sem fundo, ou com fundo mesmo. Sem fundo é para ficar esteticamente melhor. E você coloca do seu lado, você coloca numa timeline acima. Então, mas de qualquer forma, você vai precisar de um programa de edição, beleza? Em Shot dá para editar. Tem umas centenas de programas para edição. No curso que a gente dá, a gente fala sobre. Ai meu Deus, Filmora? Não. Yara, se estiver me escutando, você me fala qual que é o programa que a gente fala no curso? Porque eu esqueci mesmo. Mas no curso novo a gente vai ensinar no Adobe Premiere, sabe, os programas básicos e tem programas gratuitos, tá? E tem o InShot, eu não sei se ele é gratuito, tem o Filmora, que é outro bem conhecido, Shotcut é um programa de edição. E os programas de edição, eles vão funcionar mais ou menos da seguinte maneira. Você tem os arquivos, você tem a timeline, na qual você coloca as linhas de áudio e vídeo. Eu não vou aprofundar muito nisso para não complicar. Mas você tem uma linha de vídeo. Então você formou um arquivo de vídeo, você coloca o arquivo lá. Aí se você quiser colocar alguma coisa sobreposta a ele, uma palavra ou uma imagem, você coloca na timeline de cima, beleza? Então funciona, simplificando muito, funciona mais ou menos assim, tá? E tem muitos aplicativos no celular que você pode fazer cortes simples. Então você cortou o começo, por exemplo, o começo de uma aula que você errou e o final. Então você pega só o que é útil e junta com outra parte que é útil também. Tem programas para poder fazer isso. Beleza? O que eu estava falando? Ah, lembrei. Das gravações. Então, a primeira coisa que você tem para você gravar no seu celular, eu estou assumindo que você só tem o celular ou a webcam como recursos, né? Libera espaço, libera espaço e carrega, né, para começar a gravar. E eu indico o uso de imagino também que todos tenham, o fone de ouvido, o microfone do fone de ouvido para poder fazer a gravação, porque aí vai ter um áudio muito melhor do que a gravação simples sem o uso desse recurso, certo? Sem gastar nada, são esses recursos que você tem que ter. E aí eu utilizo luz natural, né? Então, por exemplo, aqui do meu lado eu tenho uma janela. Se eu for fazer a gravação, é melhor que eu faça de dia, porque tem luz natural. E essa gravação eu faça usando a luz natural como a minha luz principal. Então eu gravaria de frente para a janela, né? Vamos lá, eu quero investir nisso. Quero investir nisso. Então, eu posso fazer investimentos em tripés, por exemplo. Eu posso usar, esse aqui é uma cabeça de pau de selfie, e um tripé básico. Então, eu posso fazer a utilização desses recursos para poder colocar o meu celular para poder gravar, beleza? Espeto o meu fone de ouvido e esse aqui já é um recurso um pouco mais avançado, baratíssimo. Então, se você quer dar uma otimização, essa é uma dica. Porque estabilidade é fundamental. Né? Se for fazer uma aula e estiver tremendo e tiver com um áudio ruim, eu tenho mais risco ainda de perder a minha audiência durante aquela aula, certo? E como luz, recurso de luz, eu indico o softbox ou aquelas ring light. Ring light é são anéis de luz, né? Que você coloca o celular no centro e tem uma iluminação um pouco mais homogênea no seu rosto e tal. Ou softbox, né? Esse softbox que eu estou utilizando aqui, ele tem um custo de R$ 200, então não é um investimento muito alto para dentro
do propósito que eu quero proporcionar para vocês. Eu vou dar uma desligada aqui só para vocês terem noção da diferença. Então vocês estão vendo que tem uma diferença bem grande em relação a ele ligado e a ele desligado, né? A gravação noturna é um pouco pior, só que eu sei a realidade da maioria de vocês que não dá para fazer esse tipo de gravação durante o dia. Então a diferença é bem gritante, né? E é um softbox, que é uma caixa de iluminação que eu uso até uma lâmpada normal dentro dele. Então, assim, se eu quero fazer investimentos maiores para poder. Eu vou fazer uma live, não. Eu vou gravar um vídeo no nosso canal falando, ensinando a fazer fazendo um custo, vamos lá, aquisições de R$ 500 para poder fazer videoaulas melhores, com uma pegada um pouco mais profissional, com R$ 500. Vou fazer esse vídeo e colocar no nosso canal. Então já se inscreve aí para poder receber a notificação depois, beleza? Então é isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um celular, estabilizá-lo e tentá-lo colocar na altura dos olhos, né? Então, se eu conseguir colocar na altura dos olhos, é melhor. Então, o que eu posso usar? Eu posso usar um pau de selfie, eu posso usar gambiarra para colocar uma pilha de livros e colocar o celular, enfim. Tem uma série de recursos que vocês podem utilizar para fazer essa estabilização. Então, eu preciso ter o meu celular, tem a minha câmera, que no caso é o celular, tem que ter estabilização, até mesmo para poder ficar mais confortável para gravar. Eu tenho que ter uma preocupação muito grande com o som. Então, a minha dica é que vocês utilizem o celular, o fone de vocês. E também tem a questão da luz, né? Então, utilizem a luz natural, utilizem o ambiente de vocês, o ambiente natural de vocês para poder fazer essa gravação. A Daisy, aí tem gambiarras, né, gente? O recurso que a gente fala que é mais importante dentro de um set de gravação é esse aqui. É a fita crepe, porque você prega seu celular onde você quer e tal, você tem que tomar alguns cuidados, mas a gambiarra é o que há nesse momento. No nosso canal, tem um vídeo que ensina a fazer a overhead ou top view, que é a gravação da tela por cima, né? Que você coloca a mão e faz a escrita no papel, né? Então, eu coloquei uma pilha de livros, coloquei uma tábua de cortar carne e coloquei o celular apoiado nela. Então eu ensinei a fazer de uma forma que com custo total, zero, né, para poder fazer. Então assim, a gambiarra é a alma do negócio. A Deise está falando aqui de usar luminária, lanterna talvez não tanto, mas a luminária é um recurso muito legal. Inclusive no nosso curso a gente mostra isso da gravação da luminária e tal. E papel, quadro, por exemplo, eu tenho um quadro aqui atrás que eu falo sobre o workshop que a gente vai fazer essa semana. Então, você pode utilizar o quadro, se você puder, por exemplo. Eu vou pintar uma parede daqui do ambiente que eu utilizo para gravar aula, para poder fazer uma parede toda de quadro negro. Então, eu vou utilizar também como recurso de gravação. Mas porque eu tenho esse propósito de cada vez mais ampliar as videoaulas, né? Então, se esse é um propósito para você, e eu sugiro que seja, eu acho que vale a pena fazer esses pequenos investimentos, né? Adição e subtração dos alunos. Resolver exercício. A Deise está falando que utilizou a gravação por cima para poder fazer exercícios. É bem legal. Então, assim, tem no nosso canal, depois vocês procurem aí. Então, assim, tem muitas possibilidades, tá? De gravações e tal. E à medida que você vai explorando, você vai vendo que tem mais coisas que podem ser feitas. Então, a minha dica é testem, experimentem e vejam e tentem chegar num ambiente legal, né? Falar em ambiente, é importante que você tenha preparado um ambiente para gravação, né? Então, se você tem disponibilidade para poder fazer, ter um ambiente próprio para gravação, nem que seja o seu escritório, o seu cantinho ali, deixem ele preparado para que vocês possam fazer essas gravações, para que vocês tenham um rendimento maior. Quando eu comecei a gravação do curso,
eu não tinha um ambiente, eu comecei a gravação do nada, né? Então eu fazia, tinha que preparar, tinha toda vez que eu ia gravar, tinha que fazer toda uma mudança no ambiente da minha casa para poder fazer essas gravações. E agora não, agora eu tenho um ambiente preparado, então se eu quero gravar, eu vou lá, faço rapidinho e assim eu otimizo a minha gravação, certo? A Deise está falando aqui que tem o vídeo top view e tal. A gente tem tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, beleza? E assim, por que, que as videoaulas são uma solução? Né? Que foi o tema que a gente começou. Primeiro, no contexto de pandemia, as videoaulas são uma solução porque hoje é um recurso que vocês têm, que é necessário para que vocês cheguem nos alunos. A Silvana está falando aqui que o InShot é gratuito, o aplicativo para editar, você corta, faz emenda, coloca som. Enfim, então, a lógica é um aplicativo de edição, né? Aí você tem que ver o que funciona melhor no seu computador, o que funciona melhor no seu celular, enfim, fazer os testes necessários. Então, aquilo que eu falei, sempre façam testes e encontrem qual que é o melhor setup de gravação, tanto no local, quanto o aplicativo, quanto o armazenamento, que é um negócio fundamental. Às vezes o computador não tem espaço suficiente para vídeo, que pesa um pouco. Então, será que compensa eu fazer um pagamento de R$ 6,90 no Google Drive para poder subir meus vídeos para lá depois que eu tiver finalizado? Enfim, tem todo esse aí para você pensar, tem todo um contexto para você pensar. Beleza? E voltando para a questão das videoaulas, por que elas são uma solução? Agora, como eu já disse, por causa da pandemia, mas como eu disse lá no começo da live, podem ser recursos utilizados na educação presencial também. Para o aluno revisitar, para o aluno que perdeu, repor, para o aluno que não entendeu, rever, para o aluno que quer relembrar por um concurso, por uma prova tipo Enem, que eles possam utilizar esse recurso. Pensando no contexto da faculdade, por exemplo, um curso para o AB, o aluno que tem disponível aquelas aulas, entendeu? Então, as videoaulas são uma solução não só para conhecer, para aquele conhecimento inicial, mas também para revisões e tal. E, pensando nisso, está crescendo no mercado os cursos online, que são os infoprodutos. Então, um professor de português, por exemplo, pode dar uma aula, uma videoaula, um curso de redação. Um professor de matemática pode dar um curso para concurso. Um professor de direito pode dar um curso preparatório para o OAB. Um professor de matemática pode dar curso de estatística, pode dar cursos de estatística, entendeu? Então, assim, é uma fonte de renda também. A partir do momento que vocês têm a facilidade de produção dessas videoaulas, vocês podem vender essas videoaulas, né? Então, assim, hoje você tem uma limitação de espaço físico e de espaço geográfico. Então, eu estou na minha cidade, em Itajubá, ou Delfim Moreira, ou Palmas, Tocantins. Eu tenho só aquelas pessoas para poder alcançar, dentro da escola nas quais eu trabalho, dentro da sala de aula na qual eu dou aula. Então eu tenho essa limitação de espaço e renda, certo? Agora, e tempo, né? É uma coisa fundamental. Eu não consigo dar 3 aulas ao mesmo tempo, né? Agora, se eu faço utilização das minhas videoaulas e eu posso vender, se eu crio um curso de preparatório para o Enem, por exemplo, se eu crio esse curso e eu deixo ele disponível online, eu posso atender o Brasil inteiro. Entendeu? Então as videoaulas são uma fonte fundamental de renda para o professor. Nossa, mas tem muita gente dando aula online. Tem, mas assim também tem muito mercado. Né? E aí que tá, você tem que ter todo um trabalho de produção, de criação de conteúdo e de venda desses materiais. E é isso que a gente vai falar no workshop que a gente vai fazer essa semana. Na quarta-feira começa o workshop Mestre Digital, no qual a gente ensina vocês os caminhos para poder fazer a venda das videoaulas. Então, a gente vai ensinar quais são os recursos necessários
para que vocês produzam os cursos de vocês, os infoprodutos de vocês, para que vocês façam a venda e tenham essa venda uma renda extra. Então, assim, além da necessidade da pandemia, além de ser um recurso que eu posso utilizar nas minhas aulas presenciais, pode ser também uma fonte de renda para as minhas aulas, para infoprodutos e cursos online. Então, assim, as videoaulas, elas chegaram primeiro para tirar a gente da zona de conforto, né? Eu fui obrigado a aprender a dar videoaula, a criar minha videoaula para poder atender a demanda que foi a demanda da pandemia. Mas, pô, já que eu tive que aprender isso, por que eu não trago isso para minha sala de aula presencial? Pô, já que eu tive que aprender isso, por que eu não faço disso um produto no qual eu tenho uma fonte de renda, na qual eu posso dar aulas atendendo uma grande quantidade de pessoas, porque o vídeo está disponível e tá tudo disponível online, e eu não preciso estar ali, e eu posso atender pessoas do Brasil inteiro, eu posso atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, fazer uma videoaula para uma pessoa, fazer uma videoaula para 40 mil pessoas, utilizar o mesmo recurso. Então tem a questão da escalabilidade, enfim. Aqui eu estou com vocês, mas se tivesse 50 mil pessoas, ou se tivesse 1 milhão de pessoas assistindo, teria o mesmo, a minha dedicação, os meus materiais seriam os mesmos. E outra, eu não gastei R$ 1 para isso. Entendeu? Então é essa a grande vantagem das videoaulas. Então é uma solução emergencial para a pandemia, é uma solução que pode te ajudar muito, fazer sala de aula invertida, pode fazer uma série de coisas, e nas aulas presenciais, e é uma fonte de renda também. Então eu gostaria de convidar todos vocês que estão presentes aqui para o workshop Mestre Digital que vai acontecer começa na quarta-feira. Aqui no YouTube, na descrição do vídeo, eu tenho um link da inscrição. Então, se você tiver interesse em aprender como eu posso fazer das minhas videoaulas um recurso de uma fonte de renda extra, está aí disponível. É só você fazer a inscrição. É um workshop gratuito e são 3 vídeos que vão ser liberados na quarta, na quinta e na sexta para vocês entenderem melhor todo esse processo, beleza? Aí, gente, eu vou fazer o seguinte: nós estamos acabando aqui. Eu queria responder algumas perguntas e eu queria que vocês me falassem que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui. Porque a gente vai fazer lives com frequência, além de postar vídeos nas nossas redes sociais. Então, o nosso canal está disponível. Façam inscrição no canal de vocês, no canal. Cliquem no sininho que está em algum lugar aqui. Não, aqui. É. Cliquem no sininho que está aqui para poder receber notificações, que a gente está sempre. Agora a gente vai começar a postar com uma frequência maior, beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta agora sobre o conteúdo das videoaulas que eu possa responder, eu vou ficar 10 minutinhos aqui respondendo perguntas ou menos, né? Se ninguém tiver pergunta. Ah, outra coisa. Fernando, eu queria que você falasse um pouco melhor sobre o OBS. Fernando, eu queria que você falasse um pouco melhor sobre edição de videoaula. Então são assuntos que vocês podem colocar aí também para a gente colocar na pauta dos próximos programas. Beleza? Eu vou colocar o link aqui do, da inscrição do curso, do workshop, que começa na quarta-feira. Beleza? Aí quem tiver interesse, ficou claro, pessoal? Ficou claro? Tipo assim, vocês entenderam todo o conteúdo, todo o contexto? Agora é a hora de atender exclusivamente vocês, beleza? Opa, ainda bem que eu tinha tirado o celular.
Animações, beleza, Meire. A animação merece um tempo maior para poder fazer preparação, tá? Então, eu vou ver se eu gravo umas videoaulas mostrando recursos gratuitos, né, para poder fazer animação e a gente posta no canal. Essa vai ter que ser gravada porque o- alguns recursos são mais pesados, né? Então, uma coisa, você vai precisar de uma internet boa para poder fazer as animações, beleza? Edição de vídeo, ok. Isso, Raquel, você tem que explorar, você tem que testar e experimentar. São coisas que são fundamentais, beleza? Ó, a galera tá toda falando de edição de vídeo. Edição de vídeo, no curso que a gente tem, o curso Mestre Digital, a gente apresenta algumas ferramentas e ainda faz, tipo assim, todo o processo. Da construção do roteiro, a gravação até a edição, né? Muito legal, é bem legal. Raquel também tem interesse na animação. Pelo visto, a Raquel e a Meire têm uma faixa etária um pouco menor, né? Beleza. E galera, quem quiser, eu faço o convite mesmo pro workshop. É gratuito e mostra como é que funciona a questão da criação de infoproduto. É bem legal, tá? Beleza, pessoal? Vamos encerrar então? Tem mais alguma pergunta? Nós já estamos com 1h17. Eu vou esperar dar 1h20 e aí a gente encerra. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu encerro antes. Beleza? Gente, e acompanhe o canal, tá? Bacana, Silvano. Acompanhe o canal, porque a gente está sempre postando conteúdo novo, a gente está trazendo debates e tal. Siga no Instagram também. Eu vou colocar o Instagram aqui, porque no Instagram a gente vai fazer algumas caixinhas de perguntas sobre. Vou colocar o Instagram aqui, tá? O Instagram é Curso Mestre Digital. Eu coloquei um link, se vocês quiserem, se vocês utilizarem um web ou estiverem acompanhando no celular, vocês já têm disponível. Mas no Instagram a gente vai fazer algumas caixinhas de perguntas, algumas enquetes, então é bem legal para a gente poder fazer essa troca, essa interação através de pesquisa e tal. Beleza? Pessoal, vamos encerrar então. Não tem mais nenhuma pergunta. O pessoal falou de tópicos, né, que eles querem que a gente aborde no canal e tal. E a gente vai procurar fazer vídeos nessa pegada, beleza? Então nós temos assuntos aí de animação e de edição de vídeo. São os assuntos que a gente vai procurar trabalhar aí, beleza? Então tá, espero que vocês tenham gostado. É, Foi uma live teste, a gente está usando alguns recursos aqui, testando alguns recursos, porque eu vou ensinar também a fazer a fazer lives no YouTube utilizando o OBS. Então estava testando aqui para poder familiarizar, porque quando eu fazia lives tinha uma pessoa responsável pela técnica, então eu não fazia a operação, e aqui eu acabei fazendo a operação e a aula. Então, saquei aqui como é que funciona para a gente poder fazer as próximas. Então, uma pergunta da Gisele. Com relação ao tamanho dos vídeos, você indica algum programa para comprimi-los sem perder qualidade de imagem? Gisele, uma coisa que eu indico é gravar, por exemplo, você não precisa do HD, sabe? Você não precisa, por exemplo, sua aula não precisa ser em 1080. Você pode gravar em 720, por exemplo. Tá? É uma forma de reduzir esse conteúdo. Mas, porém, contudo, entretanto, eu indico que você faça em HD, pensando nas pessoas que consomem o conteúdo na TV. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no YouTube, essa live poderia ser jogada numa TV de 50 polegadas, por exemplo. Aí, se eu tiver em 720, talvez eu dê uma quebrada. Né? Então, a minha dica para você reduzir o tamanho do seu material é você otimizar a sua gravação. Ter menos vídeos que são descartados e que tiver apaga. E faz a organização do seu conteúdo. Então, na hora que você for baixar as imagens e tal, coloca vídeo aula X, vídeos
imagens, som, deixe tudo isso organizado e depois que você terminar, deixa salvo o vídeo final e sobe e armazena isso no HD ou até mesmo na nuvem, né? Então, comprimir, eu não sei se eu indicaria, tá? Eu indicaria a assertividade tanto na gravação quanto no armazenamento desse conteúdo, beleza? Mais alguém? Então vamos encerrar, tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. A gente vai voltar, então eu espero que vocês acompanhem o nosso trabalho por aqui, né? E a gente se encontra nos próximos dias. A gente vai estar mandando no e-mail de quem se inscreveu, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.